Esse é aquele tipo de filme que provavelmente você vai carregar aí pro resto da sua vida. É o tipo de filme também que provavelmente vai fazer você se emocionar e refletir sobre a sua própria história. E também lembrar pra gente do porquê que o cinema é a sétima arte. Eu tô falando aqui de Sonhos de Trem, um drama americano dirigido aí pelo Clint Bentley e que foi lançado agora dia 21 de novembro pela Netflix. Inclusive, eu até ia dizer que essa era a minha produção favorita da Netflix até então, mas eu descobri que de fato a Netflix não produziu o filme e realmente só distribuiu ele. Bem, vamos começar aqui pelo enredo do filme para depois eu entrar nos detalhes do porquê que esse filme é uma obra de arte. Tendo como pano de fundo as ricas florestas e paisagens do noroeste do Pacífico, ali no estado de Washington, a gente vai acompanhar aí os altos e baixos, às vezes bem tranquilos, da vida aí do Robert Greiner, que é aqui interpretado pelo Joel Edgerton, né? O Robert é um lenhador nascido de pais que ele não consegue nem recordar e que se dedica a um trabalho muito árduo no início aí do século XX, já que a gente está falando que ele trabalha construindo ferrovias e também se dedicando à exploração da madeira. Até que um certo dia ele acaba encontrando o verdadeiro motivo e significado, né, da vida dele na Gladys, que aqui é interpretada pela Felicity Jones. E os dois, eles acabam meio que decidem, né, ter uma vida mais tranquila juntos, acabam se mudando para um local perto de um riacho, né, que é meio isolado, e acabam também tendo um filho. E devido à natureza do trabalho do Robert, né, ele acaba sempre estando distante, sempre viajando, e como no local onde eles moram, onde fica o terreno da casa deles, eles não conseguem arranjar um emprego que pague muito bem o Robert, eles acabam sempre sonhando em conseguir transformar aquele local, aquele terreno deles em uma serraria, para que eles possam ter uma vida mais tranquila e uma vida familiar mais unida. Em paralelo a isso, a gente vai acabar acompanhando as transformações, né, de um mundo que está em plena modernização, refletindo aí sobre memória, sobre silêncio, sobre passagem do tempo em meio a essa imensidão da natureza e sobre também o progresso industrial. Talvez pela sinopse do filme você ache que vai ser uma história simples, tranquila, sem grandes ideias sendo apresentadas. Porém, a grandiosidade de Sonhos de Trem está exatamente em como essa história é contada, que é extremamente poética, unindo aí a direção, a fotografia, a atuação, trilha sonora, em um produto final que é extremamente marcante. E a gente vai ter temas sendo trabalhados aqui, como a questão da perda, do luto, a questão da memória, a questão da relação do homem com a natureza, do próprio progresso do trabalho, da modernização e culpa, remorso, tudo isso que está muito dentro e que a gente acompanha muito pela história do Robert. E isso acaba sendo trazido pra gente de maneira um pouco melancólica, mas ao mesmo tempo também traz de maneira muito bonita, extremamente contemplativa e muito profunda também. E a gente vai ter aqui dentro de Sonhos de Trem, às vezes, cada enquadramento, cada cena, que elas são tão bonitas que vai parecer que você tá vendo uma pintura na sua frente. E isso muito por conta do trabalho da direção e da fotografia do filme, que são, assim, primorosas, né? E aí vale até aqui a pena ressaltar que o diretor de fotografia desse filme é um brasileiro, que no caso é o Adolfo Rodrigues, que fez um trabalho excepcional e que com certeza vai ser indicado aí para melhor fotografia no Oscar de 2026 e que, na minha opinião, de tudo que eu vi esse ano, é o que de fato merece ganhar. Na verdade, até o filme em si, acho que em todos os seus aspectos técnicos, eles devem concorrer ao Oscar em 2026, não sei se em todas as categorias, mas acho que uma boa parte delas ele deve acabar entrando. Porque assim, esse filme desde o começo ele já deixa claro pra você a arte que ele é. Por exemplo, tem cenas logo no começo do filme que vai mostrar ali os trabalhos dos lenhadores, né, deles cortando a árvore, e a maneira que é filmada a queda dessas árvores é de maneira tão diferente, criativa, que você se pega achando legal, cara, e belo a queda de árvore, é algo que eu nunca achei que eu ia achar assistindo um filme, né? Tem vários momentos que o enquadramento ele é utilizado de maneira a reduzir o homem, né? A meio que mostrar esse contraste de como a gente é pequeno em relação ao mundo. Tem até um momento no filme que um personagem que é um senhorzinho, que ele aqui é interpretado pelo William Macy, ele diz, né, que o mundo é um lugar muito antigo, fazendo alusão a esse tema do filme. Em outros momentos é trabalhado quase como um duplo enquadramento, né? A gente tem uma cena que está acontecendo através do enquadramento do batente de uma porta, por exemplo, e tem o enquadramento da própria câmera também. Então é bem legal ver esses trabalhos. Na verdade, esse filme como todo, ele trabalha com muitas técnicas de cinema, assim, que só enriquecem ele mais, tanto na parte de transição, de movimentação de câmera. Tem momentos que ele usa dupla exposição, por exemplo, momentos que ele trabalha com um zoom bem aproximado assim de uma cena e que vai se abrindo e que reflete mais uma vez, demonstra mais uma vez aquela ideia de como a gente é pequeno em relação ao mundo. E como eu disse, né, que esse filme ele tem cenas que são quase como pinturas assim, isso de fato ela se dá muitas das vezes até por conta da iluminação e da luz que é trabalhada no filme, né, que em muitos momentos, na verdade,
ele vai trabalhar com luz natural, acho que quase 80, 90% do filme é só trabalhado com a luz natural, e em alguns momentos que a gente vai ter uma luz mais artificial, ela é trabalhada ali com o que existe dentro da composição do cenário, então vai ser com vela, lamparina, esse tipo de coisa. Eu acho que eu não lembro, pelo menos, de nenhum momento que tem algum tipo de luz artificial, ou que você perceba, pelo menos, que tem. Então você vai ter muito trabalhado ali momentos no golden hour, no fim do dia, que deixam os cenários assim, as cenas belíssimas. Você vai ter um trabalho assim com tons muito de amarelo, marrom, vermelho. Inclusive, essa questão também das cores do filme é muito bem definida, né? Ele trabalha com cores muito terrosas e que lembram meio que a natureza de forma geral. Então você vai ter verde, você vai ter marrom, você vai ter o azul ali representando o céu. Esse filme realmente tem cenas assim que ele acho que vai acabar marcando você de alguma forma. Tem duas que eu posso comentar que me vem até na cabeça aqui agora, que é uma em relação a quando o Robert, né, que é o personagem principal, tá conversando com esse senhorzinho que eu comentei, e eles estão tipo no meio da floresta, assim, e o Robert ele tá numa parte mais baixa, tipo de um talude, o senhorzinho numa parte mais alta, como se fosse a indicação do meio que o futuro do Robert, sabe? Porque eles trabalham ali na mesma profissão, os dois são lenhadores, eles estão conversando sobre a vida, e um tá meio que numa certa etapa, que parece que ele vai chegar lá na frente, nessa mesma etapa de vida que esse senhorzinho tá relatando para ele. É bem bonito, é bem poético. Tem um outro momento também, uma outra cena em que é filmado um lenhador dentro de um tronco de árvore assim meio oco, e que também é belíssima essa cena, a composição, as cores, o jeito que é filmado, é tudo realmente muito poético, muito artístico. Esse é aquele tipo de filme que daria para falar horas sobre ele, porque ele apresenta uma linguagem cinematográfica muito rica, ele apresenta metáfora mesmo, assim, de direção dentro dele também muito rica, então daria para falar sobre o trem, como representando essa questão da passagem do tempo, ou a questão do filme ele realmente ser meio lento, porque ele representa a vida sendo passada ali em frente à tela, sem pressa, porque a gente não vive a vida dessa maneira tão acelerada como num filme. E isso é até demonstrado pela passagem de tempo nos próprios personagens, né? Como é refletido também através da modernização, do progresso, como esses personagens eles vão ficando meio que obsoletos, e ao mesmo tempo é triste ver isso, porque a gente percebe que eles já não são mais o mesmo, que eles já estão envelhecendo, que eles já estão fadigados, muitas das vezes eles carregam coisas com eles que eles não têm culpa pelo que aconteceu, mas eles ao mesmo tempo se culpam, e que aquele mundo que eles atuaram ativamente para poder chegar num avanço, né, num progresso, tá deixando eles para trás. Eu até queria falar mais sobre alguns acontecimentos do filme, que vão trazer mais esses elementos mais de melancolia, de tristeza, de arrependimento para a história, né, e ao mesmo tempo de beleza também, mas que eu não vou falar porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém, eu quero que vocês assistam e que vocês se impressionem não só com a história, né, mas como um filme todo, assim como eu me impressionei, e todos esses elementos fazem parte disso, e alguns acontecimentos em especial dentro do filme tornam mais marcantes ainda essas características. Inclusive, toda essa atmosfera é ricamente envolvida aí pela trilha sonora, que é um trabalho excelente do Bryce Dessner, que fez aqui realmente trabalho primoroso, ele sabe muito bem mexer, vamos dizer assim, com as nossas emoções, e tem uma música específica que eu vou citar aqui da trilha sonora que me chamou muita atenção, e que já entrou para a minha lista de trilhas sonoras de filme, que é The Great Mystery, que é uma que inclusive fica bem marcada no final do filme, e que, cara, belíssima trilha sonora, sabe pontuar a cada momento ali dentro do filme e realmente trabalhar com a gente como espectador também. E eu já falei basicamente quase todos os elementos que compõem essa belíssima obra de arte aí, a direção, a fotografia, a questão da trilha sonora e a questão, obviamente, da atuação também, que traz um peso dramático incrível para o filme. Acho que todos, assim, os atores estão muito bem colocados, mas o que vale mesmo a pena ressaltar é o Joel Edgerton, que traz aqui um trabalho, acho que o melhor trabalho da carreira dele. Assim, pra mim ele é o tipo de ator que você já viu, quando você assistiu o filme com ele, você já sabia, pô, já vi um filme com esse cara, mas não lembro da onde, não lembro o nome, e eu acho que com esse trabalho aqui, que pra mim é o melhor trabalho da carreira dele, ele vai ficar marcado e vai ser lembrado, acho que inclusive pode também concorrer ao Oscar de 2026, porque ele traz uma carga dramática corporal surreal, assim, porque o filme ele até, em muitos momentos, ele tem poucos diálogos, né, ele realmente traz um trabalho físico, assim, pesado, que é impressionante e que faz você também se emocionar durante o filme
por toda essa vivência que ele dá ao personagem, né? Porque a gente até vai ter aqui a direção não tratando o Robert Greene como um protagonista heróico do filme, a gente vai ter ele mais como quase como parte da paisagem, assim, quase como se quisesse dizer pra gente que ele vai passar, sabe, que a história dele vai passar, porém o mundo ele vai continuar. A gente consegue até ver um pouco dessa reflexão por conta das árvores mesmo, né? Eles são lenhadores, eles trabalham com árvores às vezes que são muito antigas, que estão ali há muito tempo, existe até uma conversa sobre isso no filme, e que caso você nunca tenha visto, vocês podem procurar aí depois a sequoia gigante que existe ali no estado lá na Califórnia, que é um negócio assim realmente monstruoso, galera. A gente não tem essa árvore aqui no Brasil, é específica de lá, que é um negócio que é maior às vezes que prédio, sabe? Então realmente o filme ele traz muito dessa história. Esse é um filme muito triste e muito belo ao mesmo tempo, muito artístico, é um filme que cumpre muito bem o seu objetivo. Se você está procurando aí assistir o melhor drama de 2025, ou por que não, talvez o melhor filme de 2025, eu indico certo assim que você vai assistir Sonhos de Trem, tá? Você não vai se arrepender. Como eu disse no começo, é um filme que você vai acabar carregando ele aí pro resto da sua vida. É um filme que inclusive usa toda a linguagem dele para transmitir aquela ideia que você pode ter uma vida inteira, uma vida completa, mesmo que ela não seja uma vida grandiosa. E isso eu acho que pra mim tá até muito linkado com o final do filme, né, que fecha o filme com chave de ouro mesmo, e até conseguiu assim arrancar pequenas lágrimas minhas. Então é um excelente filme. Se você ainda não assistiu Sonhos de Trem, vá atrás de assistir, porque ele tá na Netflix, então é bem fácil ter acesso a esse filme, e fica aqui a minha indicação de hoje. Uma das coisas que eu acho mais incrível no cinema, em filmes no geral, é exatamente quando você vai assistir alguma obra, algum filme que você não está esperando nada e eles te pegam de surpresa e você realmente fica emocionado ou fica maravilhado com aquilo que você acabou de assistir. E foi assim para mim com os Sonhos de Trem. Eu realmente não esperava muito desse filme, achava que ia ser só mais um filme de drama bom, mas nada demais, e assim, realmente é um filme excelente. O final desse filme pra mim também é espetacular, a frase de se segure em alguma coisa, ao mesmo tempo vem aquela montagem junto com a trilha sonora. Muito difícil você não se conectar, não se emocionar com toda aquela história que você acompanhou. Ao mesmo tempo, como eu falei, né, às vezes você pode acabar até refletindo e pensando sobre a sua própria vida, suas escolhas. E então, quando o filme faz isso, é algo que, como eu falei lá no começo, faz você lembrar do porquê que o cinema é a sétima arte, né? E o poder, às vezes, que uma obra dessa tem de se conectar com a gente. Bem, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários se você acha que Sonhos de Trem tá entre os melhores filmes de 2025. Se você não assistiu, se você ficou com vontade de assistir depois de ver esse vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa aí o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder mais conteúdo como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.